Oi, tudo bom? Meu nome é Bruno, sejam bem-vindos ao primeiro estante do Bruno, que é essa aqui atrás. Eu vou falar para vocês então sobre os livros que eu li, os livros que eu tô lendo e os livros que eu vou ler no futuro. Vou falar sobre eles, o que eu penso deles, vou falar sobre os personagens, vou falar sobre as histórias, enfim, é o meu ponto de vista sobre esses livros, certo? Primeiro então vou falar de mim, para vocês me conhecerem. Meu nome é Bruno, tenho 24 anos, sou publicitário e sou uma pessoa viciada em livros. Sim, eu sou dessas que gasta todo o dinheiro em livros, não sabe de onde vai tirar mais dinheiro, mas precisa ter outro livro, tem que ter sempre um livro. Não pode ficar sem ler. Eu, por exemplo, se eu for dormir e não ler antes, eu não descanso. Para descansar eu tenho que ler. Tem pessoas, mas eu tenho um problema. Tem pessoas que começam a ler e ficam com sono. Comigo é o contrário, eu começo a ler e o sono passa. E os minutos voam, né? Começo a ler, quando eu olho já é quase de manhã. Então, eu sei que muitos de vocês estão vendo aí também sofrem com o mesmo problema. Sofrem, né? Porque, né? Bom, falando sobre livros, eu tenho algumas peculiaridades quanto aos livros. Por exemplo, eu gosto de ter a primeira edição do livro. Eu não gosto das outras edições, não gosto de segunda edição, eu prefiro, até por questão de qualidade. Tem alguns livros que a primeira edição vem com uma qualidade maior, como no caso das Crônicas Saxônicas, que ali. Também eu tenho pavor de filme que na capa vem o pôster do filme com os personagens do filme, com os atores. Eu acho isso terrível. Eu não querer como o Crepúsculo. Pega o Crepúsculo, aqueles caras lá na frente com o Edward lá. Não dá. Isso pra mim é terrível. O que mais eu tenho com um livro, além de ter a primeira edição? Bom, quer me ofender pessoalmente, pega um livro e dobra ele assim, dobra ele totalmente, sabe? Aquilo lá eu sinto uma facada no rim, assim, eu acho terrível, aquilo dói. Ou dobrar, fazer uma orelhinha na página para marcar a página, isso também é algo que me fere. Eu acho que livro tem que ser bem cuidado. Inclusive, tem uma pessoa que não concorda comigo, que é a Joanne Catherine Rowling, a escritora de Harry Potter, que está mais ou menos por aqui assim. Ela diz que o livro, quanto mais surrado, mais amassado, melhor, porque significa que a pessoa leu mais. Eu não concordo com ela. Eu acho que um livro tem que ser bem cuidado. Quando tu vai ler, tu não precisa arregaçar o livro todo assim. Tu pode abrir de uma tranquila, numa boa. Bom, cada um com sua opinião, né? Hoje, então, é o primeiro livro que eu vou falar neste canal. Vai ser O Nome do Vento, que é este aqui. Que é o primeiro volume das Crônicas do Matador do Rei. Chamado O Primeiro Dia. Né? A história, então, é a seguinte. Ela gira em torno de um rapaz, um jovem, que é o Quoth, e passa por desde a infância dele, que ele faz parte de uma trupe, né? Ele faz parte de uma família que são artistas itinerantes, os Edenahu, e vai passando até... Bom, antes de falar sobre a história, eu vou dizer por que eu escolhi esse livro para ler. Eu peguei ele na livraria e, bom, vou dar uma lida na sinopse, né? Quando eu li isso aqui, eu tive que comprar. Eu não tinha dinheiro, mas eu achei dinheiro e toma meu dinheiro e me dá esse livro. Vocês vão ver por que eu vou ler agora para vocês. Meu nome é Quoth, com pronúncia semelhante a Quoth. Os nomes são importantes, porque dizem muito sobre a pessoa. Já tive mais nomes do que alguém tem o direito de possuir. Meu primeiro mentor me chamava de Elir, porque eu era inteligente e sabia disso. Minha primeira amada de verdade me chamava de do leitor, porque gostava desse som. Já fui chamado de umbroso, dedo leve e 6 cordas. Fui chamado de Quoth sem sangue, Quoth o arcano e Quoth o matador do rei. Mereci esses nomes, comprei e paguei por eles. Mas fui criado como Quoth. Uma vez meu pai me disse que isso significava saber. Fui chamado de muitas outras coisas, é claro. Grosseiras na maioria, embora pouquíssimas não tenham sido merecidas. Já resgatei princesas de reis adormecidos em sepulcros, incendiei a cidade de Trebon, passei a noite com Feluriana e saí com minha sanidade e minha vida. Fui expulso da universidade com menos idade do que a maioria das pessoas consegue ingressar nela. Caminhei à luz do luar por trilhas de que outros temem falar durante o dia. Essa última frase aqui então, eu vou até ler de novo. Caminhei à luz do luar por trilhas de que outros temem falar durante o dia. Pronto, era o livro que eu precisava ler. Comprei,
Eu já comprei o segundo volume junto, né? Que no futuro falarei dele. Agora eu vou falar da história. Bom, como eu disse mais ou menos agora no começo, né? Comecei a falar, ele vem de uma família, de uma trupe, uma família itinerante, que parece que faz teatro, música, uma família... São parecidos com os ciganos, assim, que são móveis. Os Edenasru são uma família grande, não são todos que se conhecem, eles são... É o auge do que pode ser uma trupe. Tem vários artistas passeando pelo mundo afora do livro aqui, mas que são, se forem em comparação, de uma classe mais baixa. Apesar dos Edenasru serem vistos como o pior tipo da sociedade. Tem todo um preconceito contra eles, como se eles fossem todos ladrões, bandidos, assassinos. Então isso é mostrado também no livro bem forte. O começo então é a infância dele, até seus 6 anos, se não me engano, por aí, ele participando, viajando. Aí então é que eles conhecem uma pessoa chamada só um minutinho. Abente, isto. Eles veem o Abente chegando, passeando também. Ele é um vendedor ambulante, é o que eles chamam de latoeiro. Seria um caixeiro viajante, historicamente falando, né? Só que também ele é um arcanista. O que é isso? As pessoas chamam de mágicos, mas não são mágicas em si. Tem uma explicação, mas não são todos que sabem. Quem sabe são aqueles que participam, que são formados nisso. E o maior assombro dele é quando, nessa primeira vez que ele viu ele está se passando por um sufoco. Ele está sendo pressionado por uns bandidos lá e ele tem que fazer alguma coisa. Então ele vê ele falando alguma coisa, ele não consegue identificar a pronúncia, mas ele vê que o vento responde a esse chamado. Então vem um vendaval e ajuda ele, empurra os bandidos longe, enfim. E aí começa a obsessão dele pelo nome do vento. Bom, então o Abente ele passa a integrar essa família, viajar junto para ajudar nos espetáculos, com pirotecnias, iluminações, efeitos especiais. E afinal ele é um arcanista, ele consegue fazer tudo isso. Ele é um arcanista, é um químico, um físico, o cara é bom. Então ele começa já a ensinar o Quote, já a dar algumas lições e do básico, assim, o ensino primário ele já vai dando pro Quote na estrada. Aí então o que acontece? Aí tem um episódio trágico que é o assassinato da família dele. Toda a família é assassinada por um grupo chamado Chandriano. Esse grupo é um grupo mitológico, então a história deles remonta a eras atrás, todo mundo conhece, eles são um grupo de assassinos com poderes sobrenaturais, ninguém sabe ao certo o que é. É quase como um Voldemort, eles não falam sobre. Então é um tabu falar deles. Então a família dele é assassinada e ele se vê sozinho na floresta. Ele passa um tempo na floresta, pouco tempo, 1 mês, 2 meses, não sei ao certo, sobrevivendo, caçando com plantas, comendo frutas. Então ele passa uns maus bocados, até que ele vai para uma cidade, que é uma cidade grande, né, que se chama Tarbian. Quando ele vai para essa cidade, ele passa... É o pior momento da vida dele. Ele é um guri, uma criança pequena, sem família, sem amigos, sem conhecidos, sem dinheiro, sem nada. Tudo que ele tem é o alaúde dele, que ele tocava. O pai dele era um exímio músico e ele aprendeu com o pai dele, então ele é bom também. E é tudo que ele tem. E aí então vem a parte que ele tem que se virar, ele tem que sobreviver. Ele aprende a roubar, ele aprende como se esconder, ele apanha muito, ele tem os guardas da cidade... Os outros guris, os outros meninos de rua, inclusive, são cruéis, né? Então, querem tirar coisas dele, ele apanha, ele briga. Ele passa por um período bem forte, é uma parte bem forte do livro mesmo. O que acontece muito aí mostra bem a gente muito rica, que a cidade tem a zona nobre e a zona mais pobre. Em todas elas ele é discriminado, mas na parte mais nobre, quando pegam ele lá, ele quase foi morto uma vez, porque ele estava lá só por ele ser pobre. Então ele passa alguns anos lá, sobrevivendo desse jeito. Ele não tem sapato, ele não tem calçados, ele tem uma camisa. Então é uma parte bem terrível do livro, assim, é bem trash mesmo. Depois, passando
tempo lá, ele consegue juntar um pouquinho de dinheiro assim para pegar uma carona até a universidade. O que é ela? A universidade é onde o arcanista é formado. Eles entram na universidade inicialmente como um Elir, que é um aprendiz, e assim que eles... Não, eles não são Elirs, eles são só estudantes da universidade. Quando eles conseguem marcar pontos na universidade, no caso, eles têm alguma prova que têm um conhecimento mais avançado, eles entram na Arcanum, que aí é de fato onde acontece toda a formação do arcanista. Então ele consegue entrar lá graças à inteligência dele, porque ele é um rapaz muito inteligente, ele é praticamente superdotado, ele impressiona os professores, tem uma espécie de prova de admissão que é ao vivo, os professores te chamam, fazem perguntas, nisso eles te dão já o valor da tua matrícula, você tem que pagar a matrícula, e não é um número fixo, depende da tua apresentação, e para poder ingressar na universidade. No caso, ele consegue fazer que os professores paguem ele um valor que ele consiga entrar na universidade e se manter todo aquele período letivo, todos aqueles 6 meses, no caso. E assim que começa o segundo ciclo da história, a segunda fase da vida dele, a terceira fase da vida dele, que é dentro da Arcanum. Lá ele tem amigos, pessoas que poucos, mas eles têm amigos, tem inimigos poderosos, se dá bem com professores, se dá mal com professores. Então é praticamente uma vida colegial de verdade, só que numa escola diferente. Não é como o Harry Potter, tá? É bem diferente mesmo. O que acontece lá? Como ele é uma pessoa extraordinária, os fatos que ele faz, ele consegue coisas extraordinárias. Só que, além disso, ele aumenta as histórias dele, então logo ele vira uma lenda no mundo praticamente. Todos conhecem Quixote, não sabem direito, não conhecem a pessoa, e do boca a boca, daqui a pouco, um fato lá em que ele faz, que ele salva, ele corre de um bandido e escapa de um jeito, pulou a ponte. Logo já tem a história de que ele chamou um demônio que matou o bandido e ele saiu voando. É uma coisa bem... O boca a boca transforma, né? Isso que acontece com ele. É um livro muito interessante, assim. O primeiro, o comecinho, assim, as primeiras 50 páginas tem um ritmo mais lento, demora um pouco. Mas quando passa disso, vai. Então devora o livro, devora ele. Vou mostrar de novo ele aqui. Eu não falei o nome do autor, né? Do Patrick Rothfuss. Aqui está ele novamente. É um livro obrigatório, assim. Se tu gosta de ler, tem que ler esse. Ele é o meu livro favorito esse ano, né? Dos livros que eu li este ano, esse é o melhor, sem dúvida. Assim, foi incrível. Todo ele, qualquer parte dele, tu abre aqui, tu lembra do que é, tu te vê nisso. O sentimento que ele passa é muito forte, ele é muito bem escrito. O Patrick Rothfuss escreve muito bem. Ele é... Uma coisa também, uma característica desse livro é a música, porque ele vem de uma família de músicos, ele é um exímio músico, então ele consegue se destacar no mundo da música, ele vai tocar nos bares, ele é conhecido, dentro do mundo da música ele está como se fosse um nobre da música, porque ele é bom e ele é reconhecido. Mas aí ele vai enfrentar alguns problemas com esse reconhecimento por causa dos inimigos que ele faz na universidade. Enfim, esse é o começo do livro, isso é um embasamento muito rápido do livro, assim, é um resumão, assim, não diz... Eu disse muito aqui, mas não disse nada, porque o livro é muito mais complexo que isso, é muito melhor que isso. Ele é da editora Arqueiro. Ele tem, vamos ver aqui, ele não tem o número médio de páginas, né? Tem cerca de 647 páginas, então o volume 2 é maior. Mas não faz diferença porque tu lê na mesma velocidade que tu leria um gibi. Tu lê muito rápido ele porque ele é muito bom. Ele vale muito a pena. Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo. Eu ainda não tenho a prática nisso, então eu ainda não estou falando direito. Eu vou melhorar. Vou estar menos nervoso. Vocês devem estar vendo que eu estou me enrolando um pouco para falar, mas isso é só no começo. Daqui a pouco passa. Então é isso. Se tu gostou, por favor, aperta no gostei ali. Compartilha, me segue.
Então, muito obrigado. Até a próxima. E comentem o que acham. Comentem, sugiram sobre outros livros. Quem já leu, vamos discutir sobre esse livro. Me achem ali no Scooby, eu vou deixar meu link ali embaixo. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.